Temos também a sua entrada triunfal, em Zacarias 9:9 e Isaías 62:11. Perdão, irmãos, só Zacarias 9:9. E o cumprimento em João 12, versículo 13 e 15. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E o cumprimento em João 12, versículo 13 e 15. Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se. Em relação à morte do Messias, também houve a profecia e o seu cumprimento, todos cumpridos em Jesus. Seria traído por um amigo, a profecia em Salmos 41:9. Pode ler, irmão Renato. Salmos 41, versículo 9, em relação à morte do Messias, cumpridos em Jesus. E o cumprimento, Marcos 14:10. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. E o cumprimento em Marcos 14:10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. Que o seu preço seria de 30 moedas de prata, em Zacarias 11, versículo 12 e 13, e o cumprimento em Mateus 26:15. Porque eu lhes disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixa-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse-me: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. E o cumprimento, Mateus 26:15. E disse: que me queríeis dar, e eu vou-lo entregarei? E eles lhe passaram 30 moedas de prata. O traidor, ele não usaria as 30 moedas de profecias, Zacarias 11:13, e o cumprimento, Mateus 27, versículos 6 e 7. O Senhor, pois, disse-me: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Mateus 27, 6 e 7. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para sepultar dos estrangeiros. E o traidor, ele seria substituído, Salmo 109, versículos 7 e 8, e o cumprimento, Atos 1, 18 e 20. Quando for julgado, saia condenado, e a sua oração se lhe torne em pecado. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. E Atos 1, 18 e 20. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Alcedama, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Testemunhas falsas o acusariam. Profecia em Salmos 27, 12 e cumprimento, Mateus 26, versos 60 e 61. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Em Mateus 26, 60 e 61. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas, por fim, chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. O acusado ficaria em silêncio.
Isaías 53:7, o cumprimento Mateus 26, 62 e 63. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E Mateus 26, 62 e 63. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma aos que este depõe contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que seria golpeado e cuspido, profecia Isaías 50, verso 6 e Marcos 14, 65. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. E Marcos 14, 65. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhes: Profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas. Que seria odiado e sem motivo, Salmos 69, 4, e o cumprimento João 15, 23 e 25. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituí o que não furtei. E João 15, 23 e 25. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viraram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: odiaram-me sem causa. E sofreria em substituição a nós, Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E o cumprimento em Mateus 8, 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: E tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. Que seria crucificado, inclusive com pecadores, Isaías 53 e 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Mateus 27, 38, cumprimento. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Que suas mãos e seus pés seriam transpassados. Profecia Salmos 22 e 16. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. E o cumprimento João 20 e 27. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chegou a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Ele seria escarnecido e insultado. Profecias Salmos 22, 6 e 8. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mateus 27, 39 e 40. Os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: Tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo.
Se és filho de Deus, desce da cruz. E dariam a ele fel e vinagre. Salmo 69, 21. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. E João 19, 29. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe achegaram à boca. Que ouviria também palavras com zombaria. Salmos 22 e 8. Confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. E Mateus 27, 43. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Que ele oraria por seus inimigos. Profecia Isaías 53 e 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. E Lucas 23 e 34. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Que seu lado seria traspassado. Zacarias 12, 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. E Gênesis 19, 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E lançariam sorte sobre as suas roupas. Salmos 22 e 18. Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sobre sortes a minha roupa. E João 19, 24. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Que os seus ossos não seriam quebrados. Salmos 34 e 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. E João 19, 33. Mas, vindo a Jesus, e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Que seria sepultado com os ricos. Isaías 53 e 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Mateus 27, 57 e 60. E vinda já à tarde, chegou um homem rico, de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Os discípulos o abandonariam. Zacarias 13, 7. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor, e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Mateus 26, 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Acusado por falar falsas testemunhas. Salmos 35 e 11. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. E Mateus 26, 59 e 61. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas falsas testemunhas, não o achavam. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas e disseram:
Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E ele sucumbiu ao peso da cruz. Salmo 109, 24. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos e a minha carne emagrece. E João 19, 17. E levando ele as costas à sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Crucificado com malfeitores. Isaías 53 e 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. E Marcos 15, 27 e 28. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado. Foi abandonado. Salmos 22 e 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? E Mateus 27, 46. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Seus amigos ficaram de longe. Salmos 38 e 11. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. E Lucas 23 e 49. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. E trevas sobre a terra. Amós 8 e 9. E sucederá que, naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça no dia claro. E Mateus 27, 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Em relação à ressurreição do Messias cumprida em Cristo, Jesus disse, inclusive, por isso, lá em João 10, 17 e 18, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. E este mandamento recebi de meu Pai. O apóstolo Paulo, inclusive, ele chegou a argumentar que se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim nós também somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A realidade, irmãos, e a historicidade da ressurreição são os pilares mais importantes do cristianismo. Ao ressuscitar dos mortos, Jesus ele provou ser o poderoso Filho de Deus com a natureza santa do próprio Deus. Observe, por exemplo, como foi profetizado lá em Salmos 16, versículo 9 e 10. Irmã Fátima, pode ler para nós? Salmos 16, versículo 9 e 10. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Como foi ensinado, inclusive, pelo próprio Cristo em João 2, 19 e 21. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Como testemunhado, inclusive, pelos anjos, em Mateus 28 e 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou.
Como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E como foi ensinado pelos apóstolos, lá em Atos 17:31, Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou e disse, deu certo a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. nas cartas de Paulo, lá em 2 Timóteo 2:8 também, Lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. e inclusive nas demais cartas, 1 Pedro 1:21, E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. e nós vemos que é importantíssimo, porque é indispensável. Em Romanos 5:8 e 10. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue. Seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Na revelação do poder de Deus, inclusive Efésios 1:19 e 20, E qual a sobreexcelência, a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. inclusive na atestação da divindade de Cristo em Romanos 1:4, Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. na prova de que o sacrifício foi aceito. Romanos 4:25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. E esta, irmãos, é a doutrina fundamental do cristianismo. Fundamental. Por isso que Paulo disse lá em 1 Coríntios 15:12 e 20. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz algum dentre vós que não há ressurreição de mortos, e, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiam em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. O grandioso evento que separa Jesus de outros é justamente o fato de que ele ressuscitou e que hoje ele vive, que ele intercede à direita do Pai por aqueles que o seguem. No silencioso oásis em volta do sepulcro do jardim, um túmulo vazio, um sermão para nós. Nós entramos solenemente na gruta escavada na rocha que uma vez serviu de sepulcro. Sim, está vazio, e graças a Deus por isso. Ele ressuscitou. Na parte de dentro, alguém escreveu: ele não está aqui, ele ressuscitou. Foi isso que o anjo anunciou às mulheres na manhã da Páscoa. E o apóstolo Pedro testemunhou triunfalmente às pessoas que haviam se reunido no Pentecostes, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a morte não conseguiu reter Jesus? Justamente porque Deus o ressuscitou. Para o crente em Jesus, não são necessárias provas históricas, geográficas, físicas, arqueológicas, literárias. As experiências da vida cristã são suficientes
para carimbar a Bíblia com um selo de autenticidade. Mas, como Deus é perfeito e quer revelar a sua verdade, que é diferente da busca incansável de Sócrates, de Epicuro, de Hegel, de Kant, de Marx, a todos existem evidências de que Cristo venceu a morte, capaz de satisfazer os mais céticos intelectuais. Amém? E nós vemos, irmãos, eu vou pular em relação à ascensão do Messias, depois eu passo o estudo para os irmãos, e assim nós vamos finalizar o estudo. Nós vemos que isso se cumpriu em Jesus. Na ascensão do Messias, por exemplo, o seu pai, José, que era da descendência real de Davi, e por isso nós vemos que ele tinha o direito ao trono. Maria, sua mãe, também era descendente de Davi, como nós podemos ver na sua genealogia em Lucas 3, 23 ao 31. Mas após a época de Jesus, nós vemos que ficou impossível estabelecer uma linhagem legal e biológica de qualquer candidato ao trono de Davi, pois todos os antigos registros genealógicos foram destruídos. E é óbvio que ninguém, além de Jesus, poderia ter cumprido estas profecias. As profecias tornam totalmente impossível qualquer futuro Messias, senão que essa mesma esperança também encontrará o seu cumprimento na segunda vinda de Cristo. A probabilidade de que centenas dessas profecias específicas, cada uma independente umas das outras, pudessem ser totalmente cumpridas concomitantemente numa só pessoa, apresentando o mais alto grau de improbabilidade, levando-se em conta especialmente a natureza milagrosa de muitas delas. Nenhuma outra conclusão racional parece ser possível, exceto de que Jesus é tudo o que ele afirma ser: o Messias, o Salvador, o Senhor e Deus. E, evidentemente, os judeus, como nação, ainda rejeitam Jesus como o Messias. Mas, individualmente, milhares de judeus creram nele. Afinal, os evangelistas, no início, eram judeus. Os 3.000 primeiros convertidos pela pregação de Pedro lá em Atos 2 eram judeus. Paulo era judeu. E a igreja teve início entre a comunidade de judeus e prosélitos, judeus gentios convertidos ao judaísmo, espalhada pelo mundo desde então. E somente a partir de Atos 10, o evangelho passou também para as nações, quando Cornélio e sua casa se converteram em Cesareia. E então, após a formação da igreja, Deus passou a enxergar 3 classes de pessoas no mundo: os gentios, os judeus e a igreja. Não vos torneis causa de tropeço nem aos gentios, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. 1 Coríntios 10 e 32. E quanto à incredulidade dos judeus como povo, e nós devemos lembrar que a fé é individual, isso não é uma contradição da Bíblia, mas dos judeus. Por quê? Porque os profetas do Antigo Testamento deixaram claro que o Messias viria, que ele seria rejeitado pelos seus, que ele seria crucificado sem ter os seus ossos quebrados, como nós vimos. E em meio à história do mundo, encontra-se uma figura inserida nessa história em todos os seus aspectos, mas que a tudo sobrepuja. É Jesus Cristo. Ele é completamente diferente. Ele é singular. Ele é o único que podia ousar colocar-se diante de uma multidão hostil e fazer-lhes uma pergunta: quem dentre vós me convence do pecado? E a única resposta foi o silêncio da plateia. Uma resposta eloquente. Sua vontade estava plenamente inserida na vontade de Deus. Sua postura era completamente digerida por Deus e direcionada para Deus. Nele não havia discrepância nenhuma. Não havia imperfeição alguma. Jesus é inigualável. Amém? Que Deus possa nos abençoar, irmãos.